Ótimo, aula de Direito Penal 3, dia 28/10. Vamos falar um pouquinho Vamos falar sobre os crimes de dano. Tá projetando para vocês aí? Só me afirma, por favor. Sim? Então, vamos dar início aqui. Maravilha. Crime de dano. Dano em continuidade aos crimes contra o patrimônio. Os crimes do título 2, crimes contra o patrimônio. Estamos agora no artigo 163. Exaurimos o artigo 168, 169, 160 e 61. Agora no 63 estamos falando dos crimes ou do crime de dano. Crime de dano é basicamente constituído pelos seus verbos, que temos uma pluralidade de verbos. Iniciamos aqui tipos penais compostos de mais verbos, diferente do que nós estamos acostumados, como é o caso do crime de roubo, de furto, de lesão corporal, homicídio, todos esses apenas com um verbo, né, com uma ação nuclear central, nos dizendo qual é a conduta típica que, se praticada for, haverá um ilícito penal. Aqui nós já começamos com 3. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Veja que é uma pena bem leve, de 1 a 6 meses. Pena mínima de 1 mês. Possibilidade da suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E 6 meses, claro que não superior a 2 anos, nós conseguimos identificar a competência. E a competência que nos demonstra que é um crime de competência especial, do juizado especial, do vulgo GCRIM, porque a pena mínima, de acordo com o artigo 61 da própria lei, Lei 9.099 de 95, não é superior a 2 anos. Então, leva para a competência do juizado especial. Claro que vai divergir se o dano for um dano patrimonial à Receita Federal, à União, aos órgãos da União Federal. Então, a competência, por óbvio, vai divergir entre estadual e federal em seus juizados. Os verbos são destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. É óbvio que deteriorar coisa própria vai ter uma divergência ali, talvez nas circunstâncias de fraude a seguro, que daqui a pouco a gente vai ver, mas por óbvio, e às vezes não tão óbvio, né, a coisa deve ser alheia, coisa de outrem, assim como nós vimos no roubo e no furto e todos os outros crimes contra o patrimônio. Porque aqui sim, no título contra o patrimônio, existe uma disponibilidade da pessoa quanto ao seu bem, né? Ela pode dispor do seu bem, diferentemente do que a gente discute lá nos crimes contra a vida, que existe uma certa indisponibilidade do bem chamado vida, existe uma obrigação do Estado em tutelar fortemente esse bem jurídico. Ok? No parágrafo único, nós temos as suas formas qualificadas, mas não deixa de conjugar os verbos, os 3 verbos, que são dolosos, essa conduta ela é dolosa. Nós só teremos o crime de dano na modalidade dolosa. Ah, professor, foi sem querer, né? O sem querer é o fundamento do quê? Da culpa. Então, o sem querer, fui negligente, imperito ou imprudente,
não subsidia o artigo 163. O sem querer acaba tornando uma atipicidade material. Óbvio que nós teremos uma responsabilidade civil na reparação do dano, de lucros cessantes, se houve esse prejuízo também. Mas aqui, para a consubstanciação, para perfazer o crime do artigo 163, é necessário que nós tenhamos um dano. É um crime de dano, é um crime de momento consumativo material, ou seja, que altera o estado natural das coisas. Então, o artigo 163, com seu dolo múltiplo alternativo, destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Se vocês têm alguma pergunta para mim, por favor, abram um áudio e só chame a minha atenção. Ok? Por favor, porque às vezes eu venho aqui para os slides e imerjo nele aqui e não consigo toda hora ficar olhando o chat ali. Mas estou aqui à disposição para vossas intervenções. O inciso 1 é, aí agora tratando das qualificadoras, sempre lembrando que ele é um crime comum, impróprio, que pode ser praticado por qualquer pessoa, contra qualquer pessoa. Crime de ação penal pública incondicionada. E claro, temos aqui a possibilidade da suspensão condicional do processo, bem como a transação penal lá do juizado especial. O parágrafo único nos diz, então, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça. O 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva. Veja que o explosivo sempre nos ronda aqui, né? No furto, no roubo. E aí, mais uma vez, ele apareceu aqui conjugando com a substância inflamável que não tem lá no furto e no roubo. Continuando aqui a leitura. Se o fato não constitui crime mais grave. Óbvio que se nós tivermos uma intenção, por exemplo, nós viremos lá no próximo no próximo semestre, lá no artigo 250, por exemplo, o crime de incêndio, né, substância inflamável, aí nós deslocaremos do artigo 163 para o artigo 250. O inciso 3 nos dá uma qualificadora quanto à qualidade do sujeito passivo, que é a União, Estado, Distrito Federal, município e autarquia, fundação pública, empresa, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, que eu já te dou um exemplo para que fique claro aqui as concessionárias, é o ônibus, o busão, né? Então, danificou o busão, temos... Hoje não está legal o mouse. Temos o crime do artigo 163. Essa parte toda que está em azul foi uma alteração dada em 2017, mas aqui por conta do sujeito passivo especial. Quem é esse sujeito passivo? Autarquia, União, Estado, Distrito Federal. Neste rol aqui, taxativo de sujeitos passivos, teremos uma qualificadora do crime de dano. É sempre bom lembrar que o crime de dano ele pode ser, em muitas das vezes, e é em muitas das vezes, absorvido ou subsumido. Ele vai ter uma... Ele vai ser atraído, ele vai estar contido em outros crimes, claro. Um claro exemplo é o crime de furto com invasão predial e rompimento de obstáculo. Quando eu falo de rompimento de obstáculo, eu estou quebrando uma porta, estou quebrando um vidro, por exemplo, e estou a praticar o crime de subtração, que é o crime de furto, claro que agravado, porém com a absorção do crime de dano.
Quando alguém quebra o vidro, então, de uma casa para subtrair algo, este crime de dano aqui está contido dentro do crime de furto. Então, um exemplo bem complexo, né? Para dizer que o crime de furto é complexo, nós podemos colocar aí que o crime de invasão a domicílio e o crime de dano podem estar contidos no crime de furto, a depender da circunstância. Então, sim, ele pode ser um crime meio para o crime complexo chamado furto. Ah, professor, o crime de furto ele não é complexo. Sim, vai depender, né? Vai depender. Inclusive, ele causa muitas circunstâncias, né? Duas delas são, primeiro, o furto famélico, que é dado pela fome, né? Pela necessidade de comer, pela necessidade básica humana de comer. Respirar, comer e dormir são premissas básicas da existência do ser humano. Então, lá está o furto. E em um dos maiores crimes que nós temos na humanidade, e muito mais no Brasil, que é o assalto ao Banco Central, que nada mais é do que um grande furto. Okay? Já no inciso 4, nós temos, pelo motivo, uma qualificadora subjetiva, que é por motivo egoístico ou quando causar um prejuízo considerável para a vítima. Ok? Aí nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, e além da pena correspondente à violência. É óbvio que se tiver uma grave ameaça e uma violência que a pessoa, o indivíduo vai responder pelo 129 ou o 147, atrelado em um concurso formal ou material de crimes com o artigo 163. O que o preceito secundário é que a pena está dizendo nada mais é do que isso, que a pena correspondente à violência vai estar somada sem prejuízo nenhum da existência da pena de 6 meses a 3 anos. Veja que 6 meses de pena mínima, viu, Osineia, ainda continua com a possibilidade da suspensão condicional do processo. Porém, por ser de pena máxima de 3 anos, inexiste aqui falar de GCRIM. Agora, a justiça competente é a justiça comum. Como havia dito para vocês, é um crime de sujeito ativo comum, qualquer pessoa. Óbvio que, se destruir coisa própria em poder de terceiro, por determinação judicial, haverá o crime do artigo 346, fazer justiça com as próprias mãos, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Ou, se for para receber indenização de seguro, será o artigo 171, inciso 5. Fraude ao seguro, que nós vamos ver daqui a pouco no artigo 171, inciso 5. Por óbvio, o sujeito passivo deve ser o próprio possuidor e proprietário. Aqui sim, viu, Osineia? A gente faz uma atenção lá aos conceitos de posse do direito civil, posse e propriedade, para definir o dano à coisa. Okay? Algumas observações que devem ser observadas. Observações que devem ser observadas. Ficou perfeito isso. O seu português é um cheat. Observação número 1. A pichação ela se encontra no artigo 65 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, não é 163, bem como o artigo 208 e 210, que falam sobre objetos de culto ou uma sepultura. Aqueles ataques que nós visualizamos alguns meses atrás a centros de macumba, de umbanda, de kardecismo, ou seja, dessas
religiões ou desses cultos, né? Eu não vou categorizar aqui, porque senão eu estaria incorrendo em uma falta de respeito, mas sim essas outras formas de culto que não sejam o cristianismo e que sofram um ataque por seus ídolos, por suas imagens, são os crimes contra o sentimento religioso. E aí estão postulados lá no artigo 208 e 210. Já o artigo 305 fala daquele que inutiliza documento público. Ah, eu tenho um processo criminal lá no fórum que vai me dar trabalho. Eu estou ferradinho, né? E a única coisa que me basta é dar fim naquele processo. O que eu vou fazer? Vou até a fogo na escrivaninha, vou até a fogo na secretaria, vou mastigar o processo, vou comer o cheque que tem no protesto, né, para que eu destrua aquela prova, para que eu destrua aquele livro ata, aquele livro daquela convenção. Veja que é um documento raro, né, que não pode ser reproduzido novamente. Eu peguei recentemente um processo de homicídio que o advogado anterior deu sumiço no processo, né? Deu fim no processo e aí tiveram que remontar todos os atos processuais por conta que o advogado comeu o processo, né? Sumiu com o processo. Esse dano, esse prejuízo não pode ser considerado como o artigo 63, e sim o artigo 305. O elemento subjetivo é o dolo, com a finalidade especial de destruir, inutilizar ou deteriorar. Não se exige a vontade de causar prejuízo, sim meramente a vontade do dano, da destruição, que é aniquilar aquela coisa. A inutilização, eu tenho um objeto íntegro, porém a funcionalidade dele não existe mais. E na deteriorização, eu tenho um objeto, só que parcialmente danificado. Veja que aí eu faço uma perguntinha aqui para complementar o elemento subjetivo. O preso que danifica a cela para fugir pratica o crime de dano? Sim, pois a vontade de causar prejuízo não é indispensável à caracterização do dano, de acordo com o HC julgado no STF. Então temos entendimento jurisprudencial no STF dizendo que sim, vai fugir, quebrou o vidro da viatura, quebrou a cela, quebrou uma porta, quebrou uma trava, um cadeado, cometeu o crime de dano, de acordo com o artigo 163, reforçando, sim, que o crime de dano pode ser um crime meio. Alguma pergunta até aqui, galera? Senão eu vou falando, eu embalo aqui, né? Eu vou falando. Espero estar sendo compreendido. Bom, isso eu acabei já falando nos slides anteriores. Aqui deixei uma perguntinha quanto ao Distrito Federal naquela atualização que teve no inciso 3 quanto ao sujeito passivo, que o Distrito Federal agora está resoluto no inciso 3 por conta da alteração dada pela Lei 13.531. Caixa Econômica Federal também. E aqui o princípio da insignificância, quando praticados contra patrimônio público, é inaplicável o princípio da insignificância, de acordo com o informativo do STF 712. Veja, Osineia, que quando a gente fala de informativo, ele é uma orientação do STF para os órgãos jurisdicionados hierarquicamente inferiores. Nós temos as súmulas vinculantes, que essas têm
tem poder de obediência a súmulas que não são vinculantes, que tem uma consolidação nas decisões dos tribunais, os informativos, que é uma orientação do STF, de algo que talvez não tenha chegado lá, mas é como o tribunal se posiciona, e os julgados que se tornam precedentes, como é o MS, que eu acabara de, o HC que eu acabara de falar no slide anterior. Bom, e com isso nós pomos fim ao artigo 163 e vamos para o artigo 164. Esse quase que fabuloso, né? Novamente a gente volta aos crimes doutrinários, os crimes lá de 1940. Veja, tenha dó, né? Tenha paciência com o nosso código. Você vai aí achar crimes bem atuais e contemporâneos, como o artigo 218, o artigo 154, o artigo 215A, todos eles são muito próximos da nossa sociedade. Mas relembre que o nosso código é de 1948, né? Decreto-Lei 2848 de 1940, perdão, 1940, assinado, promulgado no dia 31 de 12 de 1939, ok? Então tenha dó com o nosso pequeno código, que ele... Não, é de 40, não é de 39. A assinatura foi em 40 para entrar em vigência em 41. Só corrigindo um erro crasso aqui do professor. Bom, artigo 164, então, tem como texto introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem dê direito, desde que o fato resulte prejuízo. Temos um crime de pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Os institutos desencarceradores são maiores aqui por conta da baixa lesividade da pena. E a conduta é introduzir. Essa é a minha ação nuclear. Esse é o meu tipo do verbo. Essa é a conduta do indivíduo. E claro, ela é dolosa e não comporta aqui a tentativa. O elemento subjetivo, ou seja, a vontade delitiva, é o dolo direto ou o dolo eventual, o dolo do não estou nem aí, né? Por exemplo, deixei as cabras soltas e se elas entrarem na casa do vizinho, entraram. Problema, EMA, né? Quem é militar sabe aí do princípio do jargão do EMA, né? EMA, cada um com seus problemas. Prevejo o resultado e não me importa. Admite tentativa? Não, porque esse é um crime de dano, desde que o fato resulte prejuízo. Então, deve haver um resultado, viu, Bruna? Lá no início você me perguntava qual era a diferença entre formal e material. Ótimo, temos aqui um crime material que precisa de um prejuízo, de uma alteração naturalística, material, concreta de alguma coisa. Não tão simplesmente uma ameaça a um bem jurídico, como é muito claro nos artigos que nós vimos lá do 158 ao 159, que são crimes de momento consumativo formal. Aqui no 164, muito claro, o momento consumativo material. Observação, toma cuidado. Não existe dano na forma culposa, só em legislação especial. O artigo 164, fazendo uma remissão ao 167, nós conseguimos extrair dali o tipo de ação penal, que ela será privada. Professor, o senhor até agora não falou muito sobre o tipo de ação penal. E o senhor falou toda hora que a ação penal pública incondicionada. Onde eu acho isso? Em lugar nenhum.
O quê? Em lugar nenhum. Por quê? Quando o código não falar para você, Vitor, o tipo de ação penal, ela sempre, ever, always será pública e incondicional. Quando o legislador se importar com a modalidade privada ou pública condicionada à representação, esta vai vir disposta no código. Como é, por exemplo, o artigo 167. O artigo 167 nos fala: procede-se mediante queixa, procede-se mediante ação penal privada. O que vem a ser queixa? Queixa é o caderno vestibular, é a petição inicial, é a peça que o ofendido provoca à justiça. Então o judiciário está lá, na maioria das vezes, em 99% dos crimes, o judiciário é provocado pelo Ministério Público. Aqui, no artigo 167, ele vai ser provocado pelo próprio ofendido, representado por seu advogado, de acordo com o artigo 41, artigo 44, todos do Código de Processo Penal, na pecinha chamada queixa-crime, com período decadente de 6 meses da data do fato ou da ciência do autor delitivo. Diferente do que vocês já estão acostumados da denúncia. A denúncia, sim, é caderno vestibular, é exordial, competente do Ministério Público. Ok, gente? Os informativos não são vinculantes. Não, os informativos não são vinculantes. O que são vinculantes são as súmulas e quando forem vinculantes. Porque nós temos súmulas que não são vinculantes. E olha lá, né? Eu acho que eu tenho ainda esse vídeo. Esse dia eu vi um vídeo, né, de um desembargador falando: não é porque a súmula é vinculante que eu tenho que cumprir, né? Ou seja, não é porque é lei que eu tenho que cumprir. Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer se Vossa Excelência é um desembargador? Né? Então, tá bom. Quero recomendar para vocês um filme topíssimo que eu assisti. Eu preciso que vocês assistam esse filme. Eu vou lembrar o nome dele. E eu estava assistindo o filme lembrando de vocês. Vou lembrar até o final da aula. Que tem um juiz fora da casinha. Eu vou lembrar. 7 de alguma coisa. 7 de março. É uma data. Eu vou lembrar e já falo aqui para vocês. O artigo 165 e o 67 foram todos transportados para a legislação especial, porque falam de patrimônio de valor artístico, arqueológico, histórico e local especialmente protegido. E aí a gente vai tratar deles lá em legislação especial. Acredito que no quinto, sexto, sétimo semestre a gente já esteja, sexto semestre a gente já esteja falando sobre eles, ok? Então, aqui, apropriação indébita, agora sim essa muito famigerada, assim como o dano, né, da aula de hoje. Temos aqui o crime de apropriação indébita. Apropriação indébita, em suma, é o crime do folgado, né? Do malandrão, daquele indivíduo que não tem coragem de roubar, de furtar, porém ele tem a capacidade de permanecer com uma coisa. Ele tem a coragem de tornar aquilo como seu. Algo que lhe foi entregue precipuamente, mormente, como nós do direito gostamos de dizer, inicialmente, de bom grado. Ou seja, sem fraude, sem violência, sem grave ameaça ou sem extorsão, que são os elementos do furto, do roubo e da extorsão. Então, quando não houver furto, nem roubo, muito menos extorsão, nós estamos falando, é claro, de apropriação indébita, que tem o verbo apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a propriedade. Deixa eu só
atender uma ligação que está insistentemente me ligando aqui. E essa pessoa não me ligaria à toa. Só um minutinho, gente. Oi, Maria. Oi. Ok. Vamos retornar aqui então. Qual é a diferença? O que diferencia de um furto? Apropriação indébita? A apropriação indébita se diferencia do furto, distingue-se do furto pelo modo inicial que a pessoa adquiriu aquela coisa. Por exemplo, no furto, nunca existe a participação da vítima. A vítima não entregara a coisa de bom grado. Ou seja, de boa vontade, voluntariamente. Quiçá ela soube que houve a subtração, que o ladrão, que o gatuno tomara de si alguma coisa. Não. Aqui na apropriação indébita, inicialmente, houve uma entrega voluntária do bem, da coisa, para o criminoso. Exemplo, uma locadora de carro. Lembra das fitas, né? Das fitas que a gente locava, né? Dos DVDs, uma locadora de carro, um funcionário que tem um instrumento, tem um notebook, celular, carro da empresa e não devolve, é acionado para fazer a devolução e não devolve e troca o ânimos de assenhoramento daquela coisa. Ele passa agora a se postular, se postar como, além de possuidor, o proprietário. Para você, Osineia, que gosta do direito civil, além de ser possuidor, ele tem a posse mansa e pacífica, né? Agora ele passa a ser, então, o proprietário. Osineia, mais uma vez aqui. Na apropriação, o agente já tem a posse da coisa. Justamente, ele tem a posse, ele não esbulhou essa posse, viu, Osineia? Ele tem a posse mansa e pacífica, só que agora passa a se tornar o proprietário daquela coisa, a dispor da coisa como se proprietário fosse. Vendendo, utilizando de modo particular, diferente daquele do previamente acordado entre as partes, deteriorando bem, desfazendo do bem, dispondo do bem, como se proprietário fosse. Né? Então, inicialmente, foi-lhe entregue o bem. Eu fui lá e passei o meu cartão de crédito e aluguei um carro. A empresa entregou de bom grado. A empresa entregou de forma regular. Gente, o TJ está me ligando aqui. Eu acredito que seja de uma senha que eu errei hoje. Me dá 20 segundinhos, por favor. Oi, lá da aula aqui, porque o TJ me ligou aqui 2 vezes. As meninas lá do escritório acabaram conseguindo travar a senha. E aí o suporte decidiu ligar agora. Desculpa. Bom, então, sinteticamente, é isso a apropriação indébita, diferente do furto, do roubo, da extorsão. Qual foi o meio da obtenção daquela coisa? Professor, o que facilitou na apropriação foi que a coisa já estava na posse do indivíduo e ele troca agora o ânimos de assenhoramento, ele quer se tornar agora, além do possuidor, o proprietário. Claro que inicialmente a coisa foi lhe entregue com voluntariedade, diferente de como é entregue lá na extorsão e lá no roubo, e muito diferente como é no furto, porque a coisa nem é entregue
porque existe o verbo subtrair. Então, quando houver a subtração, nós não temos apropriação indébita e sim o crime de furto. O apropriar aqui não é conjugar todos os verbos de subtrair, possuir e agora apropriar. Não. Aqui, a posse autorizada ainda não é crime. O liame subjetivo que torna essa posse em crime é quando existe a necessidade da devolução da coisa ou esse indivíduo que tem a posse da coisa passa a ser agora, além de possuidor, proprietário. Começa a ser o senhor da coisa. Okay? Veja que temos uma pena idêntica ao crime de furto. Pena de 1 a 4 anos. Uma pena acessória de multa. Pena de 1 a 4 anos, suspensão condicional do processo e justiça comum. Aumento de pena. A pena é aumentada. Veja que aqui nós temos uma majorante. Estamos falando de um aumento de pena, então nós temos uma majorante, que fala de 1/3, quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou em razão de emprego, ofício ou profissão. Então veja que aqui o 1, o 2 e o 3, o indivíduo legal ou judicialmente tem a obrigação de ter a posse daquele bem e aí passa a se tornar senhor daquela coisa. Aqui vai aclarando mais o conceito de apropriação indébita com seus 4 requisitos subjetivos e objetivos, que é a entrega voluntária do bem pela vítima, a posse ou detenção desvigiada, porque daí nós estaremos falando do furto e não mais da apropriação indébita, claro, coisa alheia, e sim inversão do ânimo da posse. Além da posse, agora eu quero ser proprietário. O elemento é o dolo subsequente à posse da coisa. Por se tratar de crime material, consuma-se com a inversão do ânimo da posse, transformando-o em domínio, e sim é possível a tentativa, como é o caso de uma venda frustrada. Aqui eu já acabei de ler as causas de aumento de pena. Deixa eu voltar aqui para saber se vocês estão me fazendo perguntas. A Uzineia falou um textão aqui. Está certa essa síntese. A diferença entre o furto e a apropriação indébita fica bem clara quando analisamos os dois dispositivos. Sim, no furto, a coisa alheia móvel é subtraída, ou seja, a res não está mais com o agente ativo, diferente da apropriação indébita, em que o agente ativo já possui a posse ou detenção da coisa. Sim, é uma das interpretações. Eu colocaria algumas coisinhas a mais aqui, mas já aclara o nosso conceito. Apropriação indébita previdenciária vem para entrar numa lacuna que nós falamos de contribuição social contra o INSS, contra a contribuição social previdenciária que cada trabalhador deve ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o chamado INSS. Então, esse indivíduo, o patrão que
deixar de repassar a Previdência Social, que é ele o obrigado de reter na fonte, ou seja, no pagamento, no salário do trabalhador, do empregado, determinada fração, determinada porcentagem do seu salário, do seu trabalho, para a contribuição da Previdência Social, para que algum dia, depois de ter trabalhado muito e muito, ele venha a receber o seu retorno, a sua recompensa, que é a chamada aposentadoria. Então, o patrão que deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional comete o crime do artigo 168-A. Pena de reclusão de 2 a 5 anos, competência comum da Justiça Federal, por se tratar de um bem da União, o INSS é um instituto federal, então a competência é federal. Pena mínima de 2 anos, claro que inviabiliza a possibilidade do sursi. Porém, cabe aqui o instituto chamado de não persecução criminal, de acordo com o artigo 28A do Código de Processo Penal. O parágrafo 1º nos dá uma equivalência das condutas com a pena do caput quando o indivíduo recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Ainda quem recolher contribuição devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido a assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Ou seja, quem deixar, ou seja, na forma omissiva, novamente, de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que lhe tenha sido descontada de pagamento efetuado a assegurados ou a terceiros ou arrecadada do público, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Aqueles impostos que nós falamos de PIS, COFINS, as contribuições ao sistema S. Aqui nós estamos falando da Seguridade Social, o INSS, é óbvio, ele tem os seus braços na Previdência, que é a aposentadoria, mas também os benefícios, os chamados LOAS, que são aqueles indivíduos que por alguma incapacidade não conseguem subsistir com o próprio trabalho, ou por conta da idade, ou por conta de uma doença, e nunca contribuíram, então eles são encostados, eles recebem o LOAS, diferente do benefício. Esse benefício, óbvio que é diferente da aposentadoria. E claro que estamos falando de uma aposentadoria do INSS, Temos diversos tipos de aposentadorias especiais, mesmo que públicas, mas estamos falando da geral, que é a contribuição geral, e também temos as privadas, que terão legislação especial diversa do artigo 168-A. Ok? O parágrafo 2º já aí começa a falar da norma penal positiva, que são as causas excludentes de punibilidade. Temos o fato típico,
o antijurídico, ou seja, ilícito, e alguém que é culpável, a teoria tripartida perfeitamente fechada, o crime maduro, porém, o juiz, o Estado deixará de punir o agente quando ele espontaneamente faz a declaração, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social. Ou seja, cumpriu a sua dívida tributária e administrativa, resolveu administrativamente e financeiramente com a Previdência Social antes do início da ação fiscal, ou seja, de uma ação administrativa movida na Receita Federal, lá no INSS, aí sim nós temos a possibilidade da extinção da punibilidade, ou seja, o indivíduo não vai ser punido. Isso quer dizer que eliminamos a possibilidade da culpa e alguém que tem uma denúncia que bate à sua porta, né? Sou empresário, estou sendo acusado do artigo 168A. Defenda-se, né? Ótimo, contrato um advogado, vejo que não existe uma ação fiscal ainda no meu nome, coisa que eu acho muito difícil, porque normalmente quando nós temos já uma ação fiscal, quando nós temos uma denúncia é porque ela já foi motivada por uma ação fiscal, mas por cargas d'água, não sei porquê, talvez não tenhamos esta ação fiscal ainda em curso. Aí sim, o advogado instrui, o contador também instrui a fazer os pagamentos e haverá uma extinção, não há mais de se falar em condenação. Já em outra forma, ainda é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, ou seja, já iniciou a ação fiscal, porém o réu é primário, barriga verde, iniciante no ramo empresarial, não contratou um contador, não tem uma assessoria jurídica, não tem um curso de administração, fez nas coxas. Porém, o juiz pode deixar de punir desde que tenha promovido o pagamento após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive os acessórios. Ou seja, já iniciou a ação fiscal. Só que agora, inversamente, eu não tenho uma ação criminal. Não fui denunciado ainda. Aí sim, aqui, diferentemente do parágrafo 2º, o parágrafo 3º, considerando que o réu seja primário de bons antecedentes, pode aplicar o juiz, então, tão somente a pena de multa ou deixar de aplicar a pena. E ainda quando o valor das contribuições devidas, inclusive com os emolumentos, as taxas e os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Ou seja, aqui no parágrafo 3º, inciso 2, nós temos claramente o princípio da insignificância e da bagatela. Como assim, professor? É pelo valor mínimo. E aí, quem estabelece esse valor mínimo para as ações criminais? O INSS. O INSS fala, olha, para mim, o valor é X. Abaixo desse valor, eu nem vou me importar com estes problemas. Vou me importar com 10 mil para frente. Ah, beleza. Bom, home office tem dessas coisas, né? Meu filho tá chorando, eu tive que socorrer ali. Bom, então o parágrafo 3º, inciso 2º,
tem esta aplicação do princípio da insignificância da bagatela quando o indivíduo não superar o valor de contribuição. Deixa eu puxar já aqui o slide posterior, que é a quantia de R$10.000. Ok? Então, este abono será de R$10.000. E aí, só para voltar aos slides anteriores para não ficar falha a leitura, o caput é deixar de repassar aos cofres da Previdência os valores das contribuições sociais e previdenciárias dos segurados. Quando deixo de repassar a contribuição previdenciária, o desconto do INSS feito no salário, que é feito em folha de pagamento pelo empregador, estamos fazendo a apropriação indébita previdenciária. O caput, então, fala em deixar de repassar a contribuição previdenciária dos segurados. No parágrafo 1º, temos uma das condutas que incidem na mesma pena quando deixar de recolher e não passar ou de não repassar a contribuição sobre o salário. E no inciso 2, falamos em recolhimento previdenciário sobre produtos e serviços. Sintetizando, o caput é o repasse e o parágrafo 1º é o recolhimento. Aqui aquilo que eu já havia falado nos slides anteriores, e só concluindo com o princípio da insignificância de contribuição, a lei fiscal, a lei do INSS, não vai se importar com valores abaixo de R$10.000, e aí, subsequentemente, o juiz criminal também não vai se importar com esses valores abaixo de R$10.000. Okay? Então, a primeiro momento, esse artigo ele causa um espanto, né? Temos um crime de não repasse. Ótimo. Aí, o legislador vem limando algumas hipóteses e colocando em um lugar mais confortável aqueles indivíduos que talvez tenham incorrido em um erro sem a vontade expressa de deixar de repassar a contribuição previdenciária. É um crime omissivo por excelência. Pois é. Justamente. Mas é o que mais ocorre, viu, Ziné? É o que mais ocorre. Ok? Aí eu remeto a leitura de vocês para os informativos 715 e 641, que falam especificamente daquilo que eu tinha dito, e os 528 e 526 do STJ, falando que é um crime omissivo próprio, não havendo necessidade de dolo específico. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força maior. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Peninha de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É aquela situação onde nós temos o saque de caminhão tombado. Aqui o artigo 169 é o verdadeiro saque de caminhão tombado. Tombou um caminhão na rua, na estrada, as pessoas foram lá e começaram a saquear este caminhão. É o enquadramento perfeito, é o exemplo perfeito que a justiça, os julgadores têm dado ao artigo 169, o saque de caminhão. Tombou um caminhão de cerveja, vamos lá pegar um gradado de cerveja. Tombou um caminhão de carne, vamos lá subtrair. Então, não é furto, e sim apropriação, por conta de ter havido ali um caso fortuito. Ou se o entregador de pizza, o entregador de algum presente, o correio
quem quer que seja, faça a entrega de algo que não lhe pertença, a pessoa identificando o erro na entrega, permanece ainda com a coisa, tem a consumação, perfaz-se o crime do artigo 169. O crime de apropriação de tesouro, já de forma equiparada, do inciso 1 do artigo 169, é quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Isso nós vamos dissertar um pouquinho melhor lá em legislação especial, quando nós formos falar sobre, e também lá em direito civil, sobre o direito de exploração do solo ou de usufruir de prédio onde a fachada ou todo ele seja tombado e descobre-se um tesouro ou algo que estava escondido ou guardado e agora, tão somente pela compra ou pelo mero aluguel, alguém se locuprete, né? Valha-se desta aquisição. Então, nada mais é do que uma proteção quase que fabulosa, tá? Eu nunca visualizei uma conduta dessa daqui, não. Mas o inciso 2 do parágrafo único é a apropriação de coisa achada. Sim, achado é roubado. Quem acha a coisa ali é perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, no prazo de 15 dias, estará cometendo o crime do artigo 169. Parágrafo único, inciso 2. Ok? Depois não se sabe por que a Previdência encontra-se da forma que está. É verdade. É verdade. E aí, a galera querendo refazer a Constituição, né? Estabelecer um constituinte ao invés de fazer uma reforma administrativa. Bom, aqui no slide subsequente, eu deixei para o conceito de vocês. Também não vou ficar numa leitura exaustiva dos slides, para não cansar. Se você colocar no YouTube, acho que é mais fácil. Esse aí não está bem. Então, o artigo 169, ele nos tem esses exemplos que eu vou deixar aqui para a leitura de vocês, para não se tornar exaustiva a nossa aula. Ok? A apropriação privilegiada considera todas as outras, desde lá do artigo 167 até aqui, todas as formas de apropriação, desde que haja primariedade do agente. Ou seja, ele é réu primário, que não seja considerado reincidente, como nós tínhamos ventilado lá na aula anterior, falando das causas de agravante, que uma delas é a reincidência. Então, se o indivíduo não for reincidente ainda, pode haver uma causa de diminuição de pena por conta de sua primariedade. E também temos a coisa de pequeno valor para considerarmos a apropriação indébita privilegiada. O que é coisa de pequeno valor? Aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Quanto está um salário mínimo hoje? 1.050, né? Então, R$1.050, o salário mínimo, vai tornar privilegiado todas as apropriações quando a coisa não superar
R$ 1.050. Toma cuidado que privilegiado, coisa de pequeno valor, é causa de diminuição de pena. Ou seja, eu tenho lá um bem de R$ 800, um celular que foi produto de apropriação indébita, R$ 1.050 não superou o valor, então é uma causa de diminuição de pena, uma minorante. Diferente da coisa de pequeno valor, que já é um princípio e não mais uma regra, é uma norma, porém essa norma não está positivada. Aqui no 170 é uma norma positivada de diminuição de pena. O princípio da insignificância da bagatela é uma norma, porém uma norma dada em princípio, não está disposta em um texto legal, mas sim um reconhecimento subjetivo, que é o princípio da insignificância da bagatela, que tem pelo STF, o órgão máximo de reconhecimento jurisprudencial, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, bem como dizer que a coisa não supere 20% do salário mínimo. Coisa de pequeno valor é não superior a um salário mínimo. Insignificância e bagatela é não superior a 20%. Vamos aí fazer mais ou menos R$ 200, né? R$ 210, né? Seria essa uma conta bem rápida de 20% de 1.050. Ok? Com isso a gente dá fim nos slides de agora. Alguma dúvida até aqui, pessoal?